Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós, mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. Quero convidar você a abrir sua palavra em 1 João, capítulo 4, do versículo 7 a 16, que vai falar assim para nós. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado, e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra de hoje vai falar sobre o amor, sobre a caridade. E se nós pegarmos nesse início, aonde Deus vai falar que Ele nos amou primeiro, que Deus ele veio ao encontro da humanidade, que Deus é amor, porque Ele nos amou primeiro. Sabe, quando a gente lê essa passagem da Bíblia, quando a gente reflete sobre essa passagem da Bíblia, a gente entende o olhar de Deus para cada um de nós, o olhar de Deus para nós pecadores. Muitas vezes, humanamente falando, eu e você olhamos as pessoas que estão ao nosso redor, ou mesmo a nossa vida, olhamos para a nossa vida, e nós não enxergamos aquilo que Deus enxerga. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não temos essa verdade em nossas vidas, que Deus nos amou primeiro, independente da maneira que somos, da maneira que agimos, de tudo aquilo que nós vivemos, ou que já vivemos, ou que iremos viver, Deus nos amou. Deus, ele se ofertou a nós. Deus, ele se doou a nós. Deus, ele veio para nos salvar. Então, esse amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo foi comprovado, né? Deus nos provou primeiro que nos ama. Não foi o contrário. Eu que fui até Deus e fiz a vontade de Deus para que Deus me amasse. Não. É Deus que vem ao meu encontro, mesmo que eu não mereça, e prova que me ama, através da vinda de Jesus. E isso é importante a gente entender na nossa vida, quando nós nos referimos às pessoas e quando nós temos, digamos assim, uma maneira de julgar as pessoas, de olhar as pessoas com o olhar humano, de ver o erro do outro, de querer justificar todas as coisas, porque não gostamos, porque não amamos, porque não perdoamos, porque que nós não conseguimos viver um bem comum dentro da comunidade ou dentro da nossa casa, porque nós apontamos o erro das pessoas. E Deus vem falar claramente hoje que Ele nos amou.
Então, se nós olharmos para esta realidade do amor de Deus para nós, a gente vê a grandeza de Deus. E por que que muitas vezes aos nossos olhos nós vemos Deus transformar a vida de pessoas que aos nossos olhos Deus não deveria olhar. Mas Deus já ama, Deus já amou e Deus vai sempre amar. E isso nos ensina algo importantíssimo que Deus vai falar, que nós também precisamos então amar as pessoas mesmo que elas não mereçam. É fácil viver isso, meus irmãos? Não é fácil. Não é fácil a gente olhar as pessoas com o olhar de Deus, mas Deus hoje nos convida a isso, porque eu te amei primeiro, eu te convido a amar aquelas pessoas primeiro também. Amar quem? Aquelas pessoas que nós temos dificuldades, aquelas pessoas que já fizeram mal a nós, aquelas pessoas que nós precisamos perdoar, aquelas pessoas que precisamos então olhar para elas com o olhar de misericórdia, que muitas vezes fizeram mal a cada um de nós. Isso, meus irmãos, é buscar perfeição nesta terra. Isto, meus irmãos, é buscar fazer a vontade de Deus, assim como a palavra de Deus fala. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, permanecer no amor, meus irmãos, a gente tem que entender que eu preciso amar a mim, amar a Deus e amar o próximo. Isso é o amor completo. É onde eu vivo nessa terra, humanamente falando, com as minhas inclinações de pecado, mas se eu reconheço esse amor de Deus que Ele tem comigo, com a sua misericórdia, com as minhas faltas, com as minhas misérias, Deus me chama então a também ter esse amor com o meu irmão. Isso é perfeição de amar. Isso é amar. É como aquela mãe que tem muitos filhos, mas sabe que um daqueles filhos precisa mais de amor, precisa mais de cuidados. Um daqueles filhos precisa mais ser amados. Né? É assim que Deus tem um olhar para nós. E todas as vezes que nós, então, nos deparamos com pessoas, com situações da família, do trabalho, da comunidade, aonde Deus nos colocar, que nós temos dificuldades, o que que nós precisamos fazer? Amar, perdoar, perdoar e amar e pedir um coração amoroso. Não é fácil viver esse amor. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas Deus já nos mostrou que não é impossível. Sabe por quê, meus irmãos? Quando nós abrimos ao amor, Deus derrama o seu amor em nós. E quando este amor, que é o Espírito Santo, é derramado em nós, Deus transforma o nosso coração. E a partir dessa transformação, a gente consegue amar mesmo aquele que aos nossos olhos nós achamos que não merece. É esse amor que nós não entendemos. É humano demais, mas é esse amor que Deus quer que eu e você possamos viver nessa terra, começar nessa terra para encontrar o verdadeiro amor que é Ele mesmo no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.